Fala, galerinha! Beleza? Mais um react aqui no canal. Hoje um especialíssimo com uma presença ilustre. Estou aqui com Augusto Pedroni. Aí, Lu. Muito obrigado, cara, por estar aqui e aceitar esse desafio, essa roubada de estar diante desse cara. Esse canal aqui e o react que a gente vai fazer hoje é do canal do Jim Lille, que a gente já fez um vídeo aqui. Aquele vídeo dele que ele comparou duas guitarras, tentou achar o que é que faz diferença no timbre da guitarra, e ele chegou à conclusão que madeira não fazia diferença na guitarra, e isso deu um bafafá danado. Ele fez exatamente a mesma coisa, sendo que dessa vez com amplificador. Do mesmo caráter, mesmo tipo de vídeo, extremamente investigativo, testando várias partes, e por isso eu trouxe aqui Pedroni pra gente fazer um reagir juntos. Vamos lá. E chegar em conclusões juntos. Alguém tem, enfim, muito mais experiência e tá muito mais ligado nos fatores técnicos dos amplificadores do que eu. Não, isso é massa porque, no fundo, toda essa técnica e aparelhos é pro ouvido, porra. Você pode inventar o que você quiser, mas se no final das contas tá bom, ou tá igual, ou tá diferente, é isso que vai determinar, né? Bora lá começar o vídeo. Vá. My name's Jim. I'm a musician in Nashville, and I'm interested in learning where guitar... Bom, ele começa a premissa do vídeo toda, né? Explicando o que é que ele vai fazer. Que ele já fez vários vídeos tentando descobrir o que é que faz diferença no som da guitarra, no som do gabinete. E nesse vídeo aqui, ele vai focar bastante no circuito do amplificador. Ele vai procurar saber, né, o que danado faz diferença quando você muda e o som do amplificador vai mudar. Quando ele procurou na internet, a galera deu uma lista, né? O que é que faz diferença? Ele colocou nos fóruns online. E a galera deu essa lista aqui, ó. O que é que você acha disso, Pedroni? Ó, é um bom ponto de partida, tá bastante embasado. Agora, os circuitos dos dois amps é tipo, com os mesmos ingredientes, você pode fazer um bolo de chocolate ou pode fazer um brigadeiro ou uma mousse. Um bolo ou uma mousse, tem mais ou menos quase as mesmas coisas. Então, a forma de organizar as coisas no Bandmaster e no Vox é bem distinto. E eu acho que isso faz tanta diferença quanto os detalhes que ele colocou ali, que são bem importantes também. Ele colocou o bias catódico, que é do Vox, tradicional, e o bias fixo do Fender, a retificação por diodos do Fender e a válvula no Vox, as válvulas de potência que são bem diferentes e as válvulas de pré. Então, legal, eu acho que tá bastante interessante. Eu quero ver o que vai acontecer. Aí o primeiro teste dele é exatamente tipo conferir se faz diferença ou não, né? Isso. Então a primeira coisa que ele vai analisar é o bias. O bias, quem já teve carro a carburador, lembra da marcha lenta? Pode crer. Do carro? Quando o bias está frio, você poupa a válvula, o som não fica tão legal. É o bias frio. É o carro com a marcha lenta para menos, ele fica querendo morrer. O bias quente, o som fica massa, só que você gasta mais válvula. É como se fosse um carro com a marcha lenta acelerada. Você sem acelerar, ele já tá lá em cima. É mais ou menos isso. Isso aqui que ele colocou, tipo, cathode e o fixa. Bias catódico no Vox, os dois tipos são a forma como você tem o bias. Sim. No caso do Fender, ele tem uma tensão negativa, um ajuste interno que faz as válvulas ficarem naquela marcha lenta, no bias. Sim. No bias catódico, é um esquema que você não precisa da tensão negativa. A própria válvula se gera a tensão negativa. A vantagem do bias catódico é que você pode trocar válvulas sem ajustar. Até porque ele não tem ajuste. É tirar uma e botar outra. Então, o bias catódico para o usuário é uma vantagem. Entretanto, no bias fixo, você tende a ter um pouco mais de potência e uma definição maior nos graves. Tudo bem que grave não é a razão pela qual os Vox são famosos. Não é o grande pan. Inclusive, o AC30 da Vox ainda usa bias catódico. Amps maiores, é por isso que amps grandes tendem a usar bias fixo e amps menores
tanto pelo custo quanto pela necessidade do timbre, tendem a usar bias catódico. Bias catódico é mais simples, mais fácil para manutenção. Então, amp famoso que usa bias catódico, o AC15, o AC30, os amps de estudo, o Fender Champ, o Epiphone Valve Júnior, esses amps menores tendem a usar bias catódico, pela simplicidade. E os amps grandes, o seu Marshall, usa bias fixo. Pode crer. E aí, vamos ver se faz diferença. Bora. Ele tem um amplificador aí, né, que tem Uma chave. uma chave que muda o bias de fixo para catódico e vai fazer a comparação para ver se tem alguma diferença de som, né? Não saquei grande diferença, não. Né? Gostaria de investigar o esquema desse amplificador. Não é? Eu nunca tinha ouvido falar desse tipo de bias. Também não. Do amp que tem essa chave. Isso é uma coisa muito mais de custom shop, né? De boutique, porque... Sim. É o que ele falou, assim, são tantas lendas a respeito que o cara, eu vou fazer um amp que o cara pode escolher o que ele quer, né? Então é tipo um amp de boutique mesmo. Sim. E uma opção que aparentemente não fez muita diferença, não. Exatamente. Próxima, a válvula... Retificadora. A retificadora, não é a válvula, né? Pode ser valvulada ou pode ser transistorizada. Isso. E a retificadora faz o quê? A retificadora, Bem, nos dois casos, a energia da rede que a gente recebe, ela é corrente alternada. Ou seja, ela fica mudando de direção, mudando de sentido o tempo todo. Então, os circuitos eletrônicos trabalham com corrente contínua. Então, tem que ter um elemento que converta a corrente alternada que nós temos para a corrente contínua. Então, o retificador, ele é um dos elementos, uma das partes dessa conversão de AC para DC, de alternado para contínua. O diodo faz o trabalho de retificação de forma muito mais eficiente, ele é muito mais leve, muito menor e muito mais barato. A válvula retificadora, o que se diz é que em altos volumes ela dá uma comprimida. Se você... Isso tem um amp, o Mesa Bug, o Dual Rectifier. Você muda lá diodo e válvula. Você mudar, sim. Você, quando tá com os graves, né, com o som de alto impacto, o som que precisa de muita energia de uma vez só. Que você tocar agudo é fácil. O agudinho ele quase não consome, o ouvido é muito sensível, o falante é muito sensível, mas para o grave demanda altas quantidades de energia de uma vez só. Então, no rectifier, você percebe que tocando no diodo, você tem um impacto, uma pressão, um punch maior do que com a válvula. A válvula, por não ser tão eficiente, ela tem essa deficiência em demandar altas quantidades de energia de uma vez. Uma coisa, eu sempre ouvi falar, todos os meus amigos que tocam de Mesa Bug sempre falam isso, né? Pô, velho, tem a retificadora valvulada, mas todo mundo fala que é pra tocar na de diodo. Exatamente por causa disso daí. Se você busca mais punch, é natural. Todo mundo sempre busca mais punch. O JCM, por exemplo, uma das grandes modificações que a Marshall foi evoluindo foi os primeiros amps. O Marshall copiou o Bassman. Sim. E copiou integralmente, ou seja, com retificadora. O Bassman tem retificadora. Uma das transições para que o Marshall se tornou o timbre Marshall que nós conhecemos entre elas, diodo retificador. Já os modelos de certo ano para frente já foi com diodo. O que deixou o som falando mais grosso. Sim, total. Agora, não que a retificadora seja ruim. O efeito de retificadora pode ser interessante. É um recurso de timbre. Agora eu tô com medo do que esse cara vai falar. Vai demonstrar aí. Eu espero que exista uma diferença, né? Vamos pro teste dele Vamos agora, ver. né? So I moved on to rectifier type. Ele pegou exatamente um Mesa Bug que tem também esse seletor dos diodos de silício e a retificação por válvula e vai fazer a comparação entre os dois.
Pô, eu achei a diferençazinha ali. Tem... O volume muda, É, inclusive. e esse punch do grave É, que tu falou. É, é exatamente, diferente. é exatamente Agora, isso ele também... daí. Eu tô perto aqui da caixa do grave, Uhum. deu pra E sentir. eu não sei se ele escolheu o tipo de timbre que demonstraria isso com clareza. Total. Tem esse Talvez uma detalhe guitarra também. com afinação mais baixa ou uma guitarra que tenda. Eu não vi qual a guitarra que ele estava usando. Que tem uma tendência mais para grave, isso Sim, seria sim. mais A mais guitarra- evidente. Ah, beleza. Esse aí a gente sacou, deu uma diferençazinha, né? Uma Agora, emagrecidazinha. é uma diferença absurda? Uhum. Não. Exatamente. A gente diria que existe, mas, né, caramba, isso definiu o som do amplificador, já faz esse amplificador não prestar para isso e prestar para isso, não é por aí. Próximo, válvulas de power. Power tube type. Ele já começa dizendo que toda vez que ele chega para perguntar que tipo de amplificador é esse, a galera já fala se referindo à válvula de power. Pra gente ver que realmente se considera que válvulas de power fazem uma diferença incrível, né? Uma diferença bem grande no som. Ele tá com um amplificador da Egnata, é um Que Egnator, muda, né? Que ele consegue mudar, né? Ele tem um knobzinho que muda entre 6V6 e L84, né? E vai fazer o teste pra gente ver se faz alguma diferença. E a guitarra é aquela Telecaster lá. Feeling a little confused at this point, I moved on to the Bota ele de novo, deixa eu ver Sim. ele fez um set com metade do volume, não vi. Ele foi pela metade? Aqui ele vai dizendo, tipo, como é que tá o volume e como é que estão avança um as pouquinho configurações. Sim, ele tocou, botou num looper, Com num pedal de e looper, ficou, né? Exatamente. rodando pra lá e Exatamente pra pra cá. ser a mesma tocada, né? O mesmo timbre. A mesma enviada de som de guitarra. Eu tenho a impressão que, tipo, a gente meio que fica tentando procurar Catar. quando muda, Quando que a gente muda. tenta procurar. E eu acho que isso aqui é diferente. Eu acho que não, velho. Mas olha só, eu ouso dizer que com a L é um pouquinho mais... Tem um médiozinho a mais. Não é absurdo. Sim, E sim, talvez se sim, eu ficar sim. ouvindo várias vezes até me perca. Mas dá essa impressão. Mas pode ser sugestão também. Agora, é estranho porque as válvulas têm essas duas válvulas que ele escolheu têm um ponto bem diferente de trabalho. Era para ter diferença de volume. Não sei se ele compensou na edição. Acho que não. Acho que Ele é bem meticuloso, tudo Sim. que ele faz, ele tipo, comenta o que ele fez, né? Pode ser alguma característica do amplificador, do amplificador, né? De compensar, né? Agora, fatalmente, a gente vai encontrar EL84 em amplificadores Vox, um exemplo clássico, e 6V6 em amplificadores Fender. E as diferenças enormes entre eles não são, na sua maior parte, das válvulas, é um fato. É do circuito, mas eu acho que ele vai chegar lá. feeling a little confused. Então, quando ele botou tudo no talo, ele botou na equação a distorção do pré. Se a distorção do pré for tão podreira a ponto de dominar o negócio todo, deixou já meio que mudou a percepção da válvula de power. Talvez o fato de ter colocado tudo no máximo do pré tenha mascarado os detalhes de cada uma. Mas tudo bem, a gente ainda está no campo das mínimas diferenças. Agora ele vai para as válvulas de pré. De pré. Ele fala que tá se sentindo um pouco confuso, tipo, tá entendendo mais nada, né? Que estão Isso. dizendo. Exato. E vamos agora para a válvula de pré. A comparação dele agora vai ser basicamente sobre as duas válvulas de pré que a galera geralmente costuma usar. E como é que ele vai fazer Que são isso, as cara? 12AX7 e as F6, é? É F86. F86. A 12X7 é um triodo duplo, Sim, que 99% dos amps tem. sim. Daqui a pouco a gente vai comprar no boteco da esquina, 12X7, né? E a F86 é um pentodo, que eu saiba só o Vox, e esse Dr. Z, eu acho que ele vai usar o Dr. Z, né?
São poucos amps que tem a F86, até porque ficou uma válvula cara e rara. Uhum. Ela é um pentodo, ela é de muitos usuários de Vox. Nem todos os Vox usam a F86. Sim. Tem a C15 que usa 12X7. Parece que na época deu muito problema. Essa válvula ela é muito sensível para ser instalada em combos. Sim. Então ela é ruim de sim. microfonia. Sim, A pode 12X7 é mais robusta nesse aspecto. Então eu acho que foi por isso que eles mudaram em dado momento, pararam de usar a F86. E aí, como tudo, o que é raro, o que é difícil, o que tem pouco, a gente vai achar que é melhor, né? A gente vai atrás. Não, esse é o santo grau. Mas vamos ver. E uma coisa que ele sempre fala, né, que tu reparasse, ele sempre, entre os testes, ele fala, mas eu sou apenas um músico, eu não sei nada de componente eletrônico e de amplificador, né? Então vamos testar, né? Ele sempre se coloca na posição de ignorante, né, pra, tipo, inspirar, né? Tipo, falar, velho, vamos ouvir com o ouvido limpo, né? Como se a gente, tipo, saca? Vamos lá. I don't know anything about circuits, but I tracked down a Morgan Dual 20 head because it happens to have a switch on the back that lets me pick the preamp tube type while keeping everything else about the amp the same. Ele conseguiu um amplificador que tem exatamente essa possibilidade de mudar essas Só duas válvulas custom, de só pré. boutique o cara faz um Exatamente. negócio desse. E ele consegue mudar aqui entre F86 e 12X7. Vamos ver a diferença que faz. Se faz. How do you think they sound? Finally, I could for sure tell a difference in the loudness and the amount of distortion here. But wait, Finalmente achou alguma diferença, né? Mas after just a little bit of reading, I found out that these tubes don't amplify the signal the same amount as each other. ele descobriu que cada válvula de pré manda uma quantidade de volume. Uma manda mais do que a outra. Então o que é que ele está fazendo agora? Quando ele escolher a válvula que manda menos volume, ele vai aumentar o volume do amplificador e ver se isso vai compensar a diferença e exatamente a mesma coisa com a outra na posição contrária. At this point, I was stunned because Piada, né? É exatamente isso, né? Ele passou pela etapa, né, das válvulas e começou a pesquisar, tentar entender, né, onde danado tava a diferença dos amplificadores. Começou a observar que, tipo, no equalizador era onde parecia que existiam a maior quantidade de diferenças e descobriu um gráfico que mostrava onde os equalizadores de cada amplificador trabalhava. Descobriu que, tipo, cada amplificador, quando você apertava o botão de grave, ou o botão de médio ou o botão de agudo, ele agia numa região diferente. E foi estudando isso, né? Foi estudando isso para tentar descobrir onde danado está o time do amplificador, até que ele chegou num gráfico que ele conseguia chegar numa linha reta em todos os amplificadores através dos seus equalizadores para ver se ele finalmente descobria onde é que tinha diferença mesmo ou não em cada amp. Testou em 3 amps diferentes e chegou neste resultado daqui. Existe diferença, né? Existe uma diferença entre eles, mas é bizarro como ele conseguiu fazer 3 amplificadores que são extremamente diferentes, né? Soar tão próximos. Como tu tava falando, tipo, um tem um pouquinho mais de grave, tem um pouquinho mais distorcido. Detalhe. Sim. Ele entortou os equalizadores para ficar flat em todos, né? Uhum. Então, a primeira grande diferença é o fabricante te impõe, assim, o flat do fabricante já embute a marca. Uhum. Tudo no meio, o cara vai te dar uma identidade da marca. Bom, ele chegou em algumas conclusões, começou a perceber que o equalizador é extremamente importante nos amplificadores, começou a entender sobre o posicionamento das coisas, do circuito. Tipo, ele fez um teste aqui, por exemplo, colocando a distorção antes de um equalizador e na ordem inversa para ver a diferença que faria.
Cool, so that means I need to find out where distortion happens in the amps and where EQ happens in the amps. Então, cara, ele chegou num ponto muito interessante que vai mostrar as filosofias por trás dos amps. Os primeiros amps, ele até mostrou o Deluxe, o Fender Deluxe, que é muito parecido com o Fender Twin, são todos muito semelhantes. Esses amplificadores primeiro equalizam. Eles nem têm muito ganho assim, a gente nem pode falar que eles distorcem, né? São amplificadores que não têm finalidade de ser de ter distorção ali dentro. Não tinha essa intenção na época. Então são amplificadores que a equalização é logo no começo. Então tudo que for feito depois será feito com o timbre já equalizado. Outra linha de amplificadores, primeiro coloca ganho, primeiro satura e depois vai equalizar o que foi saturado. É tipo você salgar a comida no preparo e salgar no prato. Mais ou menos isso. Assim, apesar de ser o mesmo processo, a posição vai fazer diferença no final. Para guitarra, a gente sempre tem que tratar o grave. Quanto mais distorção você vai ter no seu amp, mais você tem que tratar o grave. Grave demais embola, grave de menos fica magro. Esse ponto do grave faz parte da concepção do amp. Como é que o amp vai tratar? Isso tem a ver com a caixa. JCM 800. Ele foi feito pensando que você está ligado numa 4 de 12. E fica lindo. Mas numa caixa menor, com nem tanto grave, pode soar magro, pode soar estridente. Então ele está chegando naquela questão que a gente tratou da filosofia, da arrumação dos componentes determinando o resultado. Corretíssimo. Tem amps que primeiro equalizam, Fender Twin, Deluxe, Dumble. Dumble é um dos raros exemplos, até porque o Dumble saiu do Twin. O Dumble primeiro equaliza e depois distorce. Mesa Bug Mark, a série Mark, como foi derivada do Twin, primeiro equaliza, depois dá ganho. E aí, se você tem um Mark III para frente ou um Mark IV, ele tem um equalizador gráfico que é depois do ganho. Então fica EQ, ganho e outro EQ na saída. Por isso que é um amp de uso, assim, ele permite muitos timbres, mas tem que regular. Tem que catar a posição ali. É diferente de amps do tipo JCM, Plexi, que tem tudo no meio... Ali, total. Tudo no meio, o som tá bom. Tá meio prontinho. Que são amps que primeiro distorcem, depois equalizam. Só que nessa primeiro distorcem, tem que tratar o grave, não pode deixar grave demais, senão vai embolar a distorção. Então é isso aí. Ele tá muito feliz no caminho que ele tá levando. Vamos ver onde vai dar. EQ and distortion. Tá separando aqui, né? Os tipos, separando os amplificadores, né? Tipo, Fender primeiro equaliza, depois distorce. Aí, cadê? Vox equaliza um pouquinho de distorção, equaliza mais distorção. Depois o Marshall, equalização um pouquinho, muita distorção. Ele deu equalização, ele deu bass cut, sim. Cortou grave, deu um tapa no agudo lá, o treble boost. Outro bass cut. E aí... Isso aqui é com distorção também? Isso, tem uma etapa. Essa etapa da distorção tem um corte de grave também. Quanto mais você empilha distorção, tem que grave, tem que cortar grave. E no final da linha, o tone stack lá, a equalização. Interessante. E na última parte, o presence, que é um treble boost. People online describe preamp tube distortion as buzzy and power tube distortion as girthy. Aí ele vai fazer uma comparação complexa, comparar 3 tipos de distorção diferentes, comparar a distorção de pré, distorção de power e distorção transistorizada, que ele está simulando aí com a distorção do pedal dele, e ver se tem alguma diferença. I was sure these would sound a lot more different than they did. Bem, esse vídeo, amanhã o RC Booster vai estar mais caro, ou vai ter um monte de gente tocando em casa com o RC Booster. Aqui, não tá igual não, meu amp tá diferente.
ele fez aí, né, o comparativo e ele tirou onda dizendo que, né, bom, eu achava que ia dar alguma diferença, mas dá mais diferença se você acidentalmente esbarrar no seu botão de agudo do que a diferença que deu aí, né? If it's not about the bias type, or the rectifier type, or the power tube type. Cara, tem que or olhar the os preamp tube. comentários desse vídeo. Eu queria ver os comentários, o que a galera tá falando desse cara. Cara, isso é um processo científico. Ele tá, Com certeza. ele tá seguindo um roteiro, tá coerente no processo dele. A gente tá supondo, obviamente, não tem nenhum motivo para duvidar dele. Sim. Todo o processo foi microfonado do mesmo jeito, isso aí. Tá ótimo. E 10 meses, né? Ele passou 10 meses. Ah, é fazendo isso esse aí, vídeo, foi. What if it isn't even the tubes themselves that are giving the amp most of its tone? E aí ele chega numa hipótese, né? E se não for sobre as válvulas de power? Se não for sobre o bias? E se não for sobre as válvulas de pré? Mas for basicamente sobre a ordem que você coloca os blocos de distorção e de equalização dentro do amplificador. Como é que a gente pode fazer para provar isso? Olha o que ele fez. This is the tackle box. Ele pegou uma caixa, colocou os 3 circuitos, circuito do Vox, do Fender e do Marshall, e construiu eles através de um circuito junto com alguns pedais. All I did was copy the EQ changes from each of the 3 real deal amps and where they happen relative to the distortion. Tudo que ele fez foi basicamente, tipo, copiar as trocas de equalização, de distorção, e onde elas acontecem, a ordem que elas acontecem, e colocar as 3 nessa caixa aí. Instead of tubes, I have 2 RC boosters to cover distortion early in the amp and late in the Ao invés das válvulas, ele está usando os 2 RC boosters, né, os 2 pedais. amp, and 2 Seymour Duncan pickup boosters to add flat clean level, plus a flat E para adicionar mais volume, né, mais volume limpo, ele está utilizando 2 boosters, 2 pedais, né, da Seymour Duncan. clean solid state power amp to drive the speakers. E para, tipo, empurrar os falantes, um amplificador transistorizado. E aí, quão diferente vai ficar os 3 amplificadores E no mais Power famosos Transistor, do mundo? né? Os 3 amplificadores mais famosos do mundo, feitos basicamente com Com esse arranjo. esse arranjo, esse posicionamento, né, de equalização e distorção, com alguns pedais ali para simular, né, passar por algumas etapas que o amplificador tem, e um amplificador totalmente transistorizado para empurrar os falantes. Muito aí? bom. E aí? Ó, senti falta de uma outra guitarra. Uhum. Podia ter uma guitarra diferente para perceber a reação. Sim. E como ele usou o microfone, foi a SM57? Foi, né? Foi. A gente sabe que ele dá fica mais narrow, né? Fica mais... Ele corta aqui e corta aqui. Talvez, na hora ali, ouvindo, percebesse alguma diferença nos graves. Me chamou a atenção. Os graves de um valvulado costumam ser diferentes dos graves de um transistorizado. Eu esperava isso presente. Mais evidente, Mais né? evidente quando ele botou o power especialmente do JVM dele, que é um 100 watts contra um MOSFET. Eu achava que ia dar uma diferença. Mas é um vídeo que tem que ser muito bem compreendido e digerido pelas pessoas. É isso aí. A gente percebe, né, diante de todos os testes que existem, né, diferenças milimétricas. Digam aí o que é que vocês acharam. Bota nos comentários.
Agora, será que, assim, no fundo... porque quando começou os amplificadores valvulados e tal, tudo foi feito com o que tinha. Uhum. Foi feito, o timbre saiu do que tinha dali. Uhum. Aí entra naquela, caramba, será que a gente sempre vai achar que que é o antigo, o vintage, ou o raro, ou o excepcional vai ser sempre melhor, é isso? Uhum. Quanto mais raro uma guitarra, melhor vai ser o som dela, é isso? É sobre isso que a gente está tratando? Essa parte eu já superei, sabe? Não é? Você tá liberto, né? Eu tô liberto disso daí. Isso daí, eu realmente não me importo de onde vem o som. Não tenho essa questão. A gente lida com grandes pilares, né? Com grandes fundamentos, né? Uhum. Que a gente viu ali até replicados de forma simples dentro da caixa dele, com arranjos, mas ele replicou os pilares. O pilar Fender, o pilar Vox, o pilar Marshall. Eu botaria a Mesa Boogie também como um pilar, né? Total. É uma outra vertente de timbre. Inclusive, aproveitando, foi uma coisa que você fez recentemente. O Slim Pegasus. O Slim Pegasus, eu acredito que é um grande exemplo disso que a gente viu no vídeo, né? De uma versão extremamente reduzida, mas que tem um timbre. Se vocês quiserem conferir o timbre disso aqui, principalmente comparado com o JCM 800 grandão, né, gigante, o link vai estar aqui no card. E é um grande exemplo do que a gente acabou de ver no vídeo, né? Que eu acredito que tu para chegar nesse amplificador aqui, para chegar nesse timbre de Marshall, se utilizou de uma lógica bem parecida, né? De pensamento, né? Para chegar no circuito, né? Desse amp. Foi isso? Foi, assim, a filosofia do timbre Marshall é aquela questão que ele mostrou, o que vem em que ordem, o que e em que ordem. Corte de graves, reforço de agudos, equalização, ganho. Essas coisas, esse arranjo, na mesma ordem, e é isso aí. Só que eu usei válvulas, né? Eu continuo usando válvulas aqui. E eu acho que é essa a conclusão que a gente chega, né? Que realmente, feito ela até falou, né? 80%, 90%. Vamos colocar, a gente gosta de colocar número nas coisas, né? Viria desse posicionamento de equalização e distorção. E você, o que achou? Deixa aí nos comentários abaixo o que você achou dos testes, viu muita diferença. Você vai vender seu amp amanhã? Vai vender. Opa, uma breve pausa aqui, peraí. Deixa eu botar a câmera no tripé. Só pra dar uma amarrada aí no vídeo, porque no dia da gravação, tanto eu quanto o Pedrone já tava bem cansado aí no final do vídeo, passou o dia todo gravando, e na real eu mesmo só tava a fim de largar. Aí assim, velho, esse vídeo, ele é muito, muito, muito informativo, extremamente denso, né, velho, na quantidade de informações que ele traz, mas e aí? O que é que você faz, né, com essa quantidade absurda, né, de informações? Faz feito o Pedrone, acabou de falar aí, né, brincando, vende tudo, se desfaz de tudo. A ideia do vídeo definitivamente não é essa, tá? A ideia não só do vídeo, como uma ideia do meu canal mesmo, é tentar desmistificar, tá? Algumas coisas, algumas lendas que são muito presentes nesse mundo da música que tem muitos aspectos subjetivos, né, velho? E nada melhor do que informação precisa através de um método científico que foi empregado aí pelo Jim Lille para fazer com que a gente possa, né, velho, tomar decisões mais conscientes e não baseado em lendas, né, em histórias que vão passando, né, de uma boca para outra, de um guitarrista para o outro, tornam-se verdade. E a grande real, velho, é que algumas dessas lendas que parecem ser bonitas e extremamente enfeitadas, ao menos na minha opinião, elas mais afastam e atrapalham guitarristas e músicos, principalmente os iniciantes que chegam, né, para tocar guitarra e se deparam diante de tanta história, tanta coisinha, tanta minúcia, né, tanta lenda, que na moral eu acho isso muito mais desestimulante do que estimulante. Então é isso, tá? O intuito do vídeo, assim como o intuito do canal, é realmente trazer o máximo de informação possível, informação precisa e segura, e como conhecimento é poder, com esse conhecimento, esse tipo de sabedoria, a gente pode passar a dar importância a coisas na medida que elas de fato vão fazer algum tipo de diferença. É isso aí. Digam aí embaixo. Não se esqueçam novamente, como sempre, de se inscrever no canal, de deixar um like e seguir o canal lá do Pedrone, que tem muita informação massa, velho. Tem muito vídeo massa. Eu reassisto direto vários vídeos. Como vocês viram aqui, esse mesmo nível de explicação e de informação tem bastante por lá também. E é isso aí. Algum adendo, meu
querido Valeu, amigo. muito interessante. Eu quero ver os outros vídeos do cara também. Muito interessante. Como ele se dedica a gerar um conteúdo honesto. E vale a pena, vale a pena. Inclusive, se tiver mais algum outro vídeo deles que vocês queiram que eu reaja aqui no canal, deixem aí nos comentários. Beleza? É isso aí. Muito obrigado novamente, Pedrão. Valeu. É isso. Valeu, valeu.